Joel J Podcast e tô aqui de novo para mais um conteúdo incrível com um convidado que eu gosto pra caramba. O cara sabe tudo de finanças, de empreendedorismo, sabe tudo de história, sabe tudo de filosofia, sabe tudo de política, mas eu chamo ele de Lorde dos Investimentos. Sou eu mesmo convidado? Vou chegar mais alguém agora. Chega junto, Bruno Perini, toca aqui, cara. Pô, prazer te receber, velho. Tudo bem, cara? Como é que você tá? Tudo já, Joel. Eu que agradeço aí o convite, é um prazer estar falando com você e tô até preocupado agora. Encheu muito a minha bola, né? Eu falei, será que sou eu mesmo convidado ou vai chegar mais alguém? Mas eu agradeço muito aí. A gente tava, essa semana agora que passou, né, os homens e as suas respectivas esposas, namorados, se reuniram pra jantar. Aí teve uma hora que aí tava eu, Bruno, Thiago, Caio Carneiro, Paulo, Cuenca, aí quem mais tinha de homem lá? Aí tinha as respectivas esposas, aí os rapazes começaram a conversar, aí vem Bruno falando, sei lá, militarismo, falando de política, a gente falando sobre várias questões sociais. Foi engraçado. Um assunto assim, vamos dar uma olhada aqui Monarquia, democracia. Democracia. Vamos ver o que a mulherada tá falando. Aí quando a gente chega pra falar com a mulherada, o assunto era... Ô Bruno, nos teus stories tem nudes? A gente recebe, né? A gente recebe nudes. Pepecas, né? Pepeca. Recebe muitas pepecas? Eu falei, olha... Um pouco diferente o assunto da roda. Né? Um assunto um pouco diferente. Aí eu falei, caraca, o assunto das mulheres é muito mais, sei lá, atrativo. Mas você sabe o que eu chamo de Lorde dos Investimentos, né? Eu nunca te perguntei, na verdade. Não sabe, não? Não. O jeito que você fala, as palavras. Olha, que bacana. Bonitas palavras. O jeito que você constrói uma narrativa, cara, é incrível. Mas como que você gostaria que as pessoas te chamassem, cara? Cara, eu não pensei muito sobre isso, né? Como eu gostaria que as pessoas me chamassem. Uma vez até falaram, outro dia me perguntaram, né? Você se vê como um especialista, uma pessoa excepcional em tal área? E eu até falei, bom, se eu preciso me ver assim, se eu tenho que o tempo todo falar que eu sou um especialista, uma pessoa excepcional, eu acho que eu não estou fazendo aquilo da maneira adequada. Porque eu gosto que as pessoas falem isso. Ok. Mas eu nunca pensei, eu quero que elas me vejam dessa maneira. Foi um negócio muito natural no Instagram. A maneira como eu passo conteúdo hoje para milhares de pessoas é a mesma que eu usava para passar conteúdo para 30 soldados numa sala. É assim que eu pensei, acho que as pessoas aprendem melhor através de histórias, por isso que eu crio essas narrativas às vezes, mas não foi uma preocupação, sinceramente. E até fui pego de surpresa, como eu quero que elas me vejam? Acho que como um professor, no final das contas. Ah, que legal, cara. Eu te vejo como um professor mesmo. Pô, então tô conseguindo. Você ensina muito bem, tua linha de raciocínio muito coerente, coesa, você constrói uma narrativa, ela se conecta, isso é muito legal. Eu curto, eu particularmente curto. A Lalas, minha esposa, ela curte também. Brunão, cara, tem vários assuntos pra conversar com você. E é meio aqui, a gente começa meio vai pra frente, volta, entendeu? Tranquilo. Vai rolando bem gostoso. Você tá liberado pra falar do jeito que você quiser, qualquer coisa. Estou à disposição. Quando eu te conheci... Eu lembro do dia que a gente se conheceu, Eu sabia? também. Mas você lembra como é que foi? A gente foi apresentado um pro outro, pelo Thiago? Se eu não me engano, o Thiago falou, esse aqui é o Joel, o cara que mais lê que eu conheço, e esse aqui é o Bruno, que também lê bastante. Foi um negócio assim. Foi assim. E foi por livros. E a gente fez um vídeo sobre livros. Aliás, no teu canal... No meu também, acho que foi de livros. Eu queria começar por aí, cara. Livros. Além de saber o que você tá lendo, eu queria antes, por que você lê tanto? Por que isso faz parte da tua vida? Porque eu tenho uma pra mim, mas eu queria ouvir a tua. Por que ler faz parte do teu hábito? Acabou que isso veio, Joel, do meu pai. Meu pai é a pessoa que mais lê que eu conheço. Ele lê muito. Eu lembro quando eu era pequeno que, tipo, a gente ia no shopping... Teu pai é o que? Malu, é o inteligente que tem o argumento, que é de... Não foi isso que ela falou? Meu pai é muito inteligente, ele lê sobre vários assuntos. Isso, foi isso que ela falou. O hobby dele, por exemplo, é resolver provas de concursos do IME e do ITA. Sabe, num domingo, nada pra fazer, ele senta numa mesa... Sério? E começa a resolver problema. Ele já deu aula de matemática, de física. Mas ele lê sobre muitos assuntos. Você chega na casa dele, ele tá lendo Cosmos, ou Armas de Hermes e Aço, ou tá lendo algum livro de matemática indiano. É bizarro. Meu pai, ele é bizarro. Ele é um cara muito, muito inteligente. O que eu acho que eu ganho do meu pai? Acho que eu sou mais esperto. Porque eu consegui usar essa inteligência, né, de uma maneira a conseguir gerar mais receita. Tá. O meu pai, ele não fez isso, ele não focou nisso. Ele gosta do conhecimento pelo conhecimento. Certo. E desde pequeno, eu sempre vi meu pai com um livro na mão. Quando a gente ia no shopping, né, a minha mãe, por exemplo, estava passeando com a gente, vou comprar uma roupa ali. Ia ficar meia hora na loja, meu pai, então vou na livraria. Ia numa livraria, a gente depois passava lá para pegar ele estava folheando um livro para ver se ia comprar ou não, ou só lendo. Então ele sempre gostou muito disso. Legal. Quando os meus pais se separaram, eu tinha uns 10 anos, eu fui pro Rio, meu pai continua em Taubaté, ele mora lá até hoje.
E quando eu voltei pra casa do meu pai a primeira vez pra passar férias lá, era bizarro, assim, porque eu vi que a minha mãe segurava ele de fazer umas bizarrices em casa, né? Ele tinha livro até na cozinha. E aí, quando ele casou com a minha madrasta, ela falou, vamos dar um jeito nisso, que não tem espaço aqui pra ter livro na cozinha. Tirou, mas era um negócio de outro mundo. Eu ia pegar um biscoito, falava, cadê o biscoito recheado? Ah, deve estar junto com Revolução dos Bichos ali naquele armário, dá uma olhadinha ali. E era assim. E aí, tendo esse exemplo em casa, acabou que foi muito natural começar a ler mais. E eu lembro que, quando era pequeno, eu ficava testando meu pai. Uma hora, ele sabia todas as palavras. Eu tava lendo um livro assim, falava, pai, o que é isso aqui? Ele respondia na hora. Eu falei, caramba, ele sabe tudo. Aí eu troquei o livro, peguei um dicionário e fui perguntando pra ele. E ele respondendo. Aí uma hora ele falou, você tá lendo o quê ainda? Eu falei, é o dicionário, né? Ele falou, tá me testando, seu homem de poucas letras, né? Vai ler um livro que você vai aprender isso aí, você pega pelo contexto, não sei o quê. Então foi um exemplo muito grande. E aí, depois disso, eu comecei a ler. E eu tenho uma memória boa. Eu vi que isso me dava vantagem em certos aspectos, porque você começa a ter esse arcabouço cultural e isso ajuda muito a você criar narrativas que podem ser melhor compreendidas pelo público. Perfeito. E também vira um diferencial de marca, assim, né? De competição. O pessoal vê, sei lá, tô em dúvida entre fazer um curso com uma pessoa ou com o Bruno. Poxa, o Bruno ele é bom de transformar coisas complexas e mais simples, com exemplos históricos, com narrativas. E isso as pessoas dão valor porque elas dão valor há muito tempo. Você pega, por exemplo, no Império Romano, o homem culto era aquele que conhecia os mitos. Então, o cara que ele conhecia os mitos, que ele falava grego, por mais que o idioma fosse o latim do Império Romano, ele era tido como um cara de uma cultura acima. Sim. E isso acho que fica até hoje, né? A gente fica impressionado quando vai falar com um cara e o cara tem um arcabouço cultural muito grande, quando o cara já viu vários filmes, já leu vários livros. E isso é interessante. Eu olhava esses caras assim, até personagens de livros que eu lia, né? Eu tô relendo agora o Conde de Monte Cristo, por exemplo. Certo. E eu olho pro Conde de Monte Cristo e falo, eu quero ser esse cara, pô. O cara sabe tudo, viajou o mundo todo, conhecimento muito grande, né? É um personagem que é do romantismo, né? Difícil chegar, porque é quase perfeito, cara. Certo. Mas tem uns caras que você conhece de vez em quando e fala, meu Deus, esse cara podia ser um personagem de livro, de tanto que ele sabe em termos de conhecimento. Então acabou virando um objetivo de vida. Desde isso. menino, você lê? Sim, desde menino. Só que mudou muito o teor das coisas que eu lia, né? Mas desde menino. Comigo foi diferente. Eu não lia, não gostava de ler. E meu pai era um grande leitor também. Eu não entendia, Bruno, aquela história de domingo o cara abrir um jornal gigantesco com aquelas folhas desse tamanho e ficar lendo. Eu falava, mas o que ele tá lendo? Aí eu olhava e falava, mas isso aqui não é interessante. Aí eu lembro que ele tinha uma coleção dos gregos. E aí tinha lá Aristóteles, aí tinha Platão, aí tinha Arquimedes. Aí depois tinha uma outra, Martin Luther King, Malcolm X, Madre Teresa de Calcutá. Fala, meu, isso é muito chato, cara. E você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler. E eu não lia, eu não gostava de ler. Mas teve um momento da minha vida que eu fui pra uma competição, um Campeonato Brasileiro, e mais 5 semanas antes do Campeonato Brasileiro, eu comecei a ler um livro que um amigo meu me deu, chamado Concentração, um livro de um indiano. E eu li, e aí tinha lá alguns exercícios para fazer, e eu fiz os exercícios, e eu ia pro Campeonato Brasileiro, cara, eu tava ali entre os 3, e no Campeonato Brasileiro eu bati o recorde brasileiro. E eu falei, cara... Será que foi isso? O que eu fiz a mais? Porque fisicamente eu não fiz a mais. E eu falei, putz... Eu aprendi a me concentrar, tive controle emocional e eu nadei muito bem. Ali, naquele instante, eu falei, quanto mais eu ler, mais eu vou aprender. Quanto mais eu aprender, decisões melhores eu tenho. E ali eu comecei a ler muito, cara. Muito, muito, muito. O começo da minha leitura foi desenvolvimento humano. Por que eu li desenvolvimento humano? Porque eu precisava para mim. Para me desenvolver, para conseguir competir. Mas depois eu fui ler tudo, né? Mas quando eu descobri, por exemplo, filosofia, aí as coisas fizeram mais sentido. E meu pai sempre me disse... Se você aprender filosofia, você vai ter mais domínio no mundo. E eu não entendi. Eu não sabia nem o que era filosofia. Mas eu lembro que essa questão fez todo sentido. E a gente se conheceu por essa questão de leitura, né, meu? O que você tá lendo agora o Conde de Monte Cristo? Isso, tô no Você final. tá lendo muito filosofia agora, né? Eu gosto bastante de filosofia. Eu sempre gostei, né? E eu tenho esse negócio de, quando eu gosto de um autor, por exemplo, eu quero ler tudo que o cara escreveu. Tipo o Taleb. Isso, tipo Taleb, Sêneca, eu faço esse tipo de coisa. E eu tenho ciclos também, porque de vez em quando eu pego um assunto e aí leio bastante daquele assunto, aí eu dou uma enjoada, eu volto em outro assunto depois. Então agora eu tô numa fase meio estoica, vamos dizer assim. Eu gosto de estoicismo, né?
E eu descobri o estoicismo pelo Taleb, porque ele fala um pouco dos estoicos na obra dele. Sim. Uma das coisas que eu gosto da obra dele é que ele fala de muita coisa. Ele traz vários conceitos, às vezes muito antigos, inclusive. E a gente vê, né, até para criação de conteúdo, que aquele cara que você acha que é super criativo, às vezes ele só tem mais referências do que você. Como ele já viu muita coisa, ele pegou exemplos históricos, ele une duas coisas diferentes e sai uma coisa nova e você fala, nossa, isso é criatividade. Sim. Na verdade, isso é pesquisa. Ele está simplesmente juntando coisas que ele já viu. A primeira vez que eu vi conceitos mais aprofundados do Sêneca foi em Antifrágil. Sim. E não é um livro de leitura rápida. Por quê? Porque ele, além de ser profundo, ele é muito reflexivo, né? Então você para, você tem que degustar o que o cara tá falando, e você fica... A história da Hidra, a história da Espada de Damocles. Sim. Que, putz, incrível. Por exemplo, a primeira vez que eu ouvi Espada de Damocles foi com meu pai. E aí as coisas começaram a fazer sentido pra caramba, né? Muito, muito importante isso. Agora é o seguinte... O que foi que construiu, na literatura ou não, a sua base de estudo e de domínio sobre investimentos, cara? Quais foram os fundamentos, quais foram os autores, quais foram as referências? Então, grande parte do que faz parte da minha base decisória hoje de investimentos não veio de literatura que tem a ver com investimentos. Veio, por exemplo, dessa parte de filosofia, veio de exemplos históricos. E isso acabou me mostrando um certo caminho a ser seguido. Tem caras, né, no mundo dos investimentos que é interessante você ler. Sempre é. Pô, você pegar lá o Bola de Neve do Warren Buffett, tipo, é uma série de lições para a vida, né? Sim. Mas tem muita coisa que você pega pela história. Porque eu costumo falar que no mundo dos investimentos, você pega um cara que teve muito sucesso, e esse cara ele vai escrever a receita dele para o sucesso. Mas às vezes o sucesso dele veio, e ele talvez não tenha essa noção de coisas que aconteceram naquele ambiente, que talvez não venham a se repetir. Então aquela receita deu certo naquele momento, mas pode ser que ela não dê mais certo sendo empregada daquele jeito. Sim. É tipo fazer sei lá, um vídeo falando, olha, 10 características que os bilionários têm. E você realmente pode encontrar as 10 características nos bilionários, mas pode encontrar essas mesmas características em caras que não ficaram bilionários e às vezes quebraram mesmo tendo essas características. Como, por exemplo, todo bilionário corre riscos. Uhum. Todo quebrado que eu conheço também corre riscos. Senão não tinha quebrado, né? O cara, ele quebrou por causa disso, né? Ah, os caras não desistem no primeiro momento. Ok, mas tem muito quebrado que também não desistiu e quebrou por isso. O cara que era dono de uma blockbuster e falou, não, a gente vai ganhar. Sim. Ele quebrou porque veio o Netflix, né? Então são elementos que às vezes você vê em certas histórias que são interessantes, né? Eles vão te ajudar a chegar até o sucesso, mas às vezes eles não causam sucesso. Sempre tem alguma coisinha a mais. Então o que me ajudou muito nessa Nossa, questão... eu vou anotar isso aí, cara. Vai falando, porque, Sim, sim. ó, eu anoto, senão eu esqueço. Tá certo, com certeza. Então vai falando, é porque essa tua colocação sobre elementos que fizeram os caras vencerem também foram os mesmos que fizeram os caras fracassarem, é muito legal. Exato. E dando até um exemplo, que é de um livro do Taleb, do Iludidos pelo Acaso, Não né? li esse ainda, cara. Cara, é muito bacana. Foi um dos primeiros livros dele, você vê que depois ele refina certos argumentos, mas tem uma hora no livro, ele não fala especificamente, se eu não me engano, de day trade, ele fala sobre gestores de fundos. Mas o que ele diz? Vamos supor que a gente pegue uma grande população de pessoas, né? De day traders, que está muito na moda agora o day trade por conta da bolsa que está subindo. E a gente vê uma estatística hoje que fala que a maior parte do pessoal que vai fazer day trade vai perder dinheiro. Ok. E vai ter uma parte pequena que vai ganhar. Mas ele fala, isso pode ser puramente fruto do acaso. Vamos supor que a gente pegue 100 mil pessoas para fazer day trade. E a gente joga uma moeda para cima. Se der cara, 50 mil ganham dinheiro. Se der coroa, os outros 50 mil... aliás, se der cara, 50 mil ganham dinheiro, o resto tá fora. Se der coroa, seria outra metade. Mas o que acontece é que a cada lance de moeda, 50% tá fora. Sim. Então, no primeiro ano, 100 mil pessoas lançam uma moeda, 50% tá fora, porque quebrou, os outros 50 ganharam dinheiro. No segundo ano, lança uma moeda novamente, 25 mil estão fora, 25 mil ganharam dinheiro. No terceiro ano, lança de novo, 2.500 ganharam dinheiro, 2.500 estão fora, e você vai lançando durante 10 anos. No final, você tem um percentual muito pequeno de pessoas que ganharam muito dinheiro. Sim. E o restante, todo mundo morreu, quebrou no meio do caminho. E esse pessoal que ganhou muito dinheiro pode ter ganho só porque desenvolveram um método que durante aqueles 10 anos deu certo, mas não quer dizer que ele está validado. Porque é impossível validar alguma coisa, porque o mercado sempre pode estar mudando. Sim. Só que esses caras que deram muito certo, às vezes por pura obra do acaso, a fortuna sorriu para eles, né? Eles não sabem disso. Certo. Então, muitas vezes, esses caras vão escrever livros, eles vão lançar cursos e vão falar, aprenda comigo o método para ficar milionário fazendo day trade. Certo. Porque deu certo com ele, mas não quer dizer que vai dar certo com outras pessoas.
Só que ele vai conseguir muito dinheiro assim. Talvez ele até pare de fazer day trade porque ele tá vendendo só curso. Só que pode ter sido puramente obra do acaso. Nesse caso, o lançar de uma moeda que decidiu o destino das pessoas. Então ele fala isso. Às vezes a gente olha aquele cara como um gênio, mas ele é só um cara pequeno em uma amostra muito grande. E nós não olhamos esse cemitério de perdedores, né? Porque esse cara que perdeu dinheiro não cria um perfil no Instagram e tem milhares de seguidores pra falar como eu perdi R$1 milhão. Sim. A gente não vai seguir esse cara, a gente vai seguir o cara que deu certo. Só que ele pode ter dado certo por fatores totalmente independentes e que não vão levar outra pessoa a dar certo. Coisas que ele nem sabe que aconteceram. Putz, muito bom, cara. Tem um cara chamado Rolf Dobelli, que escreveu um livro chamado Arte de Pensar Claramente. E ele cita muito Daniel Kahneman e Taleb. E ele fala sobre a ilusão do corpo do nadador. É mais ou menos isso aqui. Então, por exemplo, as pessoas falam assim, eu vou fazer natação porque aí eu vou ficar com os ombros largos, né? Eu conheço, porque os nadadores ficam com os ombros largos. Ele fala, não. É que os nadadores que vencem já têm os ombros largos. Exatamente. Eu lembro que quando eu tava na academia militar, tinha um amigo meu magrelo, corpo de maratonista. Uhum. Ele falando, cara, vou começar a dar esses tiros de 100, de 200, 400 metros, porque você vê os atletas olímpicos, é tudo muito forte, né? Eu falei, cara, não é assim. Você não vai ficar forte porque tá fazendo isso, né? Pode até melhorar um pouco, mas esses caras, eles fazem isso porque são muito fortes. Eles têm um biótipo selecionado pra isso, pô. Então as pessoas confundem esse tipo de coisa. Tem até um experimento interessante, Joel, pra mostrar, né, como às vezes a gente fica com esse negócio de adquirir certos rituais pensando, isso vai me levar até o sucesso, que foi feito com pombos, por um psicólogo chamado Skinner. O que ele fazia? Ele colocou uma alavanca que toda vez que o pombo acionava, caía um certo número de sementes, né, de ração pro pombo. E essa recompensa era aleatória. Ou seja, não importa o que o pombo fizesse, simplesmente ia cair um número aleatório. Mas o que ele viu de interessante é que o pombo uma vez foi lá para acionar a alavanca e quando o pombo mexeu 2 vezes para a direita o corpo antes de acionar, naquela ocasião, por coincidência, caiu mais ração. Uhum. E o pombo fez uma associação com isso. Ele falou, caramba, quer dizer que se eu mexo para a direita, cai mais ração. E ele viu que os pombos começaram a se mexer, igualzinho fizeram nesse dia que caiu mais ração, para ver se a recompensa voltava. E não voltava, até que aleatoriamente voltava novamente a ser maior. Sim. E aquilo foi reforçando o comportamento dos pombos. Ou seja, eles adquiriram um ritual pensando que aquilo tinha a ver com receber mais ração, mas não tinha nada a ver. Tipo a dança da chuva dos índios norte-americanos, né? O cara dançou uma vez, choveu, por coincidência. Aí ele pensa, a dança fez a chuva. Aí depois o cara dançava e não chovia. Mas se ele dançava 6 meses e chovia, falava ainda, tá vendo? Deu certo. Demorou 6 meses, mas choveu porque eu dancei. Cara, esse princípio da aleatoriedade, ele animal, ele direciona as tuas decisões? Sim. Você raciocina desse jeito, tipo, não ser iludido pelo acaso, não confundir viés da confirmação, é muito viés, né? Tem muito viés, erro cognitivo pra caramba. Você falou dos investimentos, por exemplo, né? Qual é a minha abordagem? Eu sou um cara que eu diversifico muito a minha carteira. Tá, por quê? É segurança? Por conta disso. Modelo de rede, não é descentralizado? Porque eu acho que é impossível, né, a gente validar uma determinada estratégia de investimento. Então, vamos supor que eu falo, o Warren Buffett, por exemplo, olha a estratégia dele. O cara deu super certo. Ele investe há mais de 80 anos e ficou bilionário. Então o pessoal vê, se eu fizer a mesma coisa do Buffett, buy and hold, comprar as ações, segurar e nunca vender, sim, eu vou dar certo. E não é, cara. O princípio básico do Warren Buffett é esse. É esse. Buy and hold. E ele faz compras muito boas, ele aproveita a crise. Então o pessoal pensa, vou fazer igual ao Warren Buffett. Sim. Só que é garantido que fazendo igual ao Warren Buffett você vai ter sucesso? Não. Porque se o mesmo cara tivesse feito o que o Warren Buffett fez nos Estados Unidos, na Venezuela, o cara tava quebrado. Se o cara fizesse a mesma coisa na Bulgária, na Polônia, na Rússia, ele estaria quebrado. Então a gente está observando o vencedor sem considerar que esse mesmo comportamento poderia gerar um monte de derrotados pelo mundo que ninguém tá vendo. Influência do ambiente. Pois é, e aí o que eu penso na hora que eu vou fazer meus investimentos, né? Que não importa quão bonita seja a narrativa ou a previsão do futuro, a gente não sabe nada do futuro. Então por isso eu fico mais diversificado possível. Certo. E eu acho impressionante como as pessoas dão importância a previsões feitas por outras pessoas que têm muito dinheiro ou têm muito sucesso. E o cara também não sabe nada do futuro. No mundo dos investimentos, uma das coisas que tem mais peso para os outros tomarem decisão são pensamentos de pessoas de sucesso. Certo. Sendo que no mundo da pesquisa científica, por exemplo, a opinião de um profissional de sucesso, ela tá lá embaixo, né? O que tem peso? São estudos, são validações. Sim. Só que no mundo dos investimentos não dá pra gente fazer esse tipo de coisa, porque é difícil você pegar 2 populações e submeter a sempre um mesmo mercado,
perfeito para você fazer um estudo e ver, essa aqui vai ter um melhor comportamento. Só que o mercado ele muda de tempos em tempos. Então aquilo que deu certo naquele ambiente pode não dar certo no futuro. Então, como eu não acredito que valida, eu tô sempre muito diversificado. E sempre observando, né? Tem uma pesquisa, você tá falando, eu tô lembrando de uma pesquisa de um autor chamado Hans Rosling, escreveu um livro Factfulness. Ele fala assim, a capacidade do ser humano de prever o futuro é igual de um chimpanzé. Nenhuma, cara. Tipo, é muito baixa. E a gente... Aí, então ele faz umas pesquisas assim, quanto que você acha que é a taxa de mortalidade no Brasil, no mundo? Aumentou ou diminuiu? Os caras vão lá, maior certeza, erra. Quanto que as pessoas, de mulheres são alfabetizadas? Erra. Então a turma erra pra caramba. Mas assim, pensa... Pô, seria muito legal, né, para as pessoas que querem ter certeza, que querem ter tranquilidade, ter um Bruno da vida, um Warren Buffett da vida, um Thiago da vida, que dê para ela previsões. É meio que um produto irresistível, né? Todo mundo quer, pô. Todo mundo quer, Todo né? mundo quer. Mas assim, de fato, é pouco provável que isso aconteça. Não, é pouquíssimo provável. Como é que tá na história isso, Bruno? Você tem uma relação na história com previsibilidades e acertos? Isso existe? Cara, ó, você pode... Normalmente o que acontece, né? Tem um monte de gente fazendo previsão sobre um monte de coisa. Tá. E alguém vai acertar alguma previsão. E esse cara vai ficar muito famoso. É porque na probabilidade alguém vai acertar. Alguém vai. Você pega, por exemplo, o Magazine Luiza, né? Quem comprou lá atrás, o cara falou, nossa, ele acertou em comprar Magazine Luiza, ele viu que alguma coisa diferente ia acontecer. Mas pode ter sido pura aleatoriedade, pô. O cara, ele tinha uma posição na empresa, comprou. Talvez fosse até uma pesquisa que ele fez de mercado e viu, esse negócio vai dar certo. Só que agora parece que era algo óbvio e tem tanta coisa que acontece no meio do caminho, João, que não era óbvio assim. Por exemplo, no mundo dos investimentos, cara... Cisne negro. Sim, um monte de cisne negro, que mudam o mundo, né? O mundo ele vai caminhando de um jeito, acontece um cisne negro e as coisas mudam radicalmente. E as pessoas algumas acham que já estava previsto. Não. Depois que acontece, aí, né? é totalmente previsível. Não, com certeza, ia ser daquele jeito. Antes, não. Mas, por exemplo, no mundo dos investimentos, cara, a gente tem os analistas, né? E o analista, ele pega uma empresa, ele vai analisa toda a empresa e fala, olha só, essa empresa aqui ela é muito boa porque ela tem um líder muito bom, ela tem um diferencial de mercado, tem barreiras à competição, tem não sei o quê, ela é uma boa compra, por exemplo. Só que eu acho que a gente é muito bom em análise, mas não é bom em síntese. Por que eu digo isso? Porque é fácil analisar uma coisa que está dando certo e falar, está dando certo por conta desses elementos, ou deu certo por conta desses elementos. Tá. Mas é muito mais difícil você pegar esses mesmos elementos, procurar uma outra empresa com os mesmos e garantir, isso aqui vai ter sucesso no futuro porque tem os mesmos elementos. Porque o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. Sim. Então é esse o problema do mundo dos investimentos. A gente dá coisas como certas e se a gente for olhar na história, a gente nunca tá certo, cara. É muito raro estar realmente certo sobre o futuro. É um cara que vai acertar e vai virar lenda. Enquanto um monte de outros vão ser esquecidos. Podiam ser caras brilhantes, mas na hora de prever o futuro, eles erraram. Eu tava falando com o Kaique antes da gente começar sobre a internet, como é rápido, né, as mudanças. Certo. Tem um prêmio Nobel, Paul Krugman, que ele falava que o impacto da internet ia ser igual ao de um aparelho de fax. E o cara era muito inteligente, né? Uau. Mas ele errou totalmente. A gente pega, por exemplo, queda do Muro de Berlim. Uhum. Quando você vai estudar a história hoje, parece que era um negócio que estava para acontecer, né? Não, era meio óbvio, né? Eles estavam decadentes na Alemanha Oriental, aí uma hora autorizaram a ida, todo mundo foi de uma vez e o muro caiu. Só que se você pega reportagens e análises de cientistas políticos, os mais brilhantes da época, em 87 ninguém previa que o Muro de Berlim ia cair. Os caras faziam projeção até 2010, 2000, com a União Soviética existindo. Ninguém falou, o muro vai cair em 89 e a União Soviética vai cair em 91. Ninguém previa esse tipo de coisa. Sim. E aconteceu, foi um cisne negro, mudou a história do mundo. Você pega, por exemplo, eu tenho uma frase que eu gosto sempre de postar de vez em quando no Instagram, que era de um jornalista britânico, que ele estava inspecionando um conflito nos Balcãs, a região da antiga Iugoslávia, e isso era em 1914. E o cara inspecionando, ele escreveu isso, né? Isso está registrado na história. Ele escreveu, é tão certo quanto nada que as fronteiras da Europa parecem finalmente definidas. Os 6 grandes poderes da época não devem mais entrar em guerra. Então, acho que se mudar a fronteira, vai ser alguma coisa na Rússia e dentro do Império Austro-Húngaro, que era uma colcha de retalhos. Agora, o restante não muda mais. O cara, ele fez isso em maio. Em agosto, estourou a Primeira Guerra Mundial. Caraca. Então, e era um cara especialista naquilo. Ele acompanhava o conflito, ele era observador de conflitos. E mesmo assim, aconteceu, cara. Então, eu sempre penso nisso. Eu não sei nada do futuro. Se eu não sei nada do futuro, eu quero estar vivo. Como é que eu vou estar vivo? Sobrevivendo, diversificando. Você acha que a diversificação é uma coisa que se provou durar no tempo?
Mesmo sabendo no que, assim, ou não sabendo no que a gente ia diversificar, mas ela perdurou no tempo? Pensando em sobrevivência, sim, né? Sim, né? Por que a gente tem um monte de mamífero, réptil, ave no mundo? Porque a natureza diversificou. Então você tem uma série de espécies, né? Algumas não deram certo, outras sobreviveram. Então, pensando em sobrevivência, tá diversificado, ter backups, né? Por exemplo, se algo der errado no Brasil, tem dinheiro no exterior. Se algo der errado nesse país que eu tô no exterior, eu tenho dinheiro em outro país. Se tudo der errado em vários países que eu tenho dinheiro, eu tenho Bitcoin, que é um negócio que eu consigo vender em qualquer outra parte do mundo. O Bitcoin é muito novo, então você tem que ter um pouco de ouro. Sim. Então é sempre pensando nisso. Se acontecer algo errado, como que eu faço para sobreviver e poder recomeçar em outro canto? E repare o seguinte, eu posso ser um cara... que eu tô errado naquilo que eu tô falando, né? Mas repare o seguinte, se eu estiver errado... o Bruno tá errado sobre Bitcoin, sobre ouro, sobre o que ele tá falando de Brasil. Como eu tô muito diversificado, eu posso errar em várias áreas que eu vou continuar vivo. E se eu continuo vivo, eu posso reconstruir aquilo de onde eu parei. Certo. Então, por mais que eu seja uma pessoa que possa estar errada em boa parte do que eu falo, o fato de estar diversificado garante que eu vou ficar vivo, enquanto outras pessoas mais concentradas, que inclusive falam que a diversificação ela não é boa, né? O Warren Buffett já falou isso, que a diversificação é a arma de quem não sabe o que está fazendo. Só que é o que eu penso, né? Quem realmente sabe? Porque ninguém conhece o futuro. Sim. Então, eu penso sempre nisso. Como é que então atua, de uma maneira sucinta, objetiva, a tua estratégia de investimentos e no que você investe especificamente? E se muda, de que maneira que muda? A minha estratégia, ela se baseia no princípio de que primeiro eu tenho que estar vivo para depois ficar rico, né? Não é legal inverter a ordem, né? Ficar rico e morrer. Então, eu sempre começo por essa questão de reservas. Eu tenho a minha reserva de emergência, que hoje ela seria capaz de me sustentar durante 1 ano, e se algo acontecesse comigo. Além dessa reserva, eu penso sempre, é uma reserva em reais, porque eu moro no Brasil. Então, é uma moeda fraca, né? Tem que ter uma reserva em dólares. Eu tenho uma carteira nos Estados Unidos e lá eu tenho essa mesma reserva em dólar. Tá. Só que o dólar é uma moeda melhor do que o real, porque ele aceita no mundo todo e só quem valoriza o real é a gente e os nossos vizinhos que têm moedas piores ainda do que as nossas, né? Enquanto 8 bilhões de pessoas querem dólar, a gente vai ter uns 300 milhões querendo real. Então é muito menos público. E o dólar, embora seja melhor, ele tem um problema. Se a gente for pegar nesse ano, 20% dos dólares que estão circulando no mundo foram criados em 2020. Então eles inflacionaram muito o dólar. E se a gente for pensar... 20%. Por causa do Covid. Isso. E se a gente for pensar nas funções da moeda, a moeda tinha que ser uma unidade de conta, ou seja, algo conversível, né? Um meio de troca, você pegar a moeda para trocar por outras coisas, é assim que ela surgiu na história. Eu queria trocar um porco com você por uma lança. Só que você não quer o porco, você quer peixe do Kaique. E o Kaique também não quer o meu porco, ele quer maçã. Aí todo mundo começou a trocar por um meio mais líquido, sal, por exemplo, e transacionava em sal. Assim surgiu a moeda como meio de troca, a moeda mercadoria. E o último ponto é ser uma reserva de valor, é ser capaz de manter... A palavra salário. Exato, muito bem observado pelo Kaique. Ah, garoto! E aí o último ponto é ser capaz de manter valor ao longo do tempo. E as moedas hoje não mantêm mais valor, porque os bancos centrais, eles planejam ter taxas de inflação para desvalorizar a moeda. Eles ficam criando mais moeda a cada ano, eles querem que a moeda perca valor. E a mesma coisa com o dólar. Ele é melhor do que o real? É, mas ele não é uma reserva de valor. Então eu penso, o que vai ser capaz de manter valor ao longo do tempo? E aí, o Thiago sempre fala, as pessoas ricas, elas têm negócios, né? Ou elas herdaram negócios, elas venderam negócios. Sim. Negócios conseguem fazer isso? Conseguem. Mas quais negócios? O mundo ele está mudando cada vez mais rápido. Se a gente pensar hoje, é meio que loucura não ter Google, Apple, Facebook na carteira, né? Sim. Mas nos anos 2000 era meio que loucura não ter Nokia, Yahoo, né? E outras empresas na carteira que agora, basicamente, elas não existem mais ou estão muito abaixo do preço que já valeram. Sim. Então, negócio é importante ter? Ter. É legal. Eu tenho alguns. Só que o que já se provou no tempo para manter valor? Se eu fosse viajar para o passado, o que teve valor durante todo o passado e que provavelmente, porque não é certo, a gente não sabe o que o futuro reserva para a gente, vai manter valor no futuro? Ouro, por exemplo, ele é uma reserva de valor testada pelo tempo. Se a gente fosse entrar numa máquina do tempo agora, no DeLorean, vou viajar eu e você para o passado. Se a gente cair em qualquer lugar onde havia civilização, o ouro seria valioso. Os incas, os astecas valorizavam ouro e nem tinham moeda. Era medida em ouro, né? Durante muito tempo foi medida em ouro. Era a base do sistema monetário na Europa, né? O metalismo. Quando os espanhóis chegaram aqui, por exemplo, nas Américas, encontraram o Império Inca, os astecas, eles não usavam o ouro como moeda de troca, mas usavam para adereços, para alguns era sagrado. Os incas falavam que o ouro era o suor do sol e a prata era as lágrimas da lua.
Então eles tinham valor naquilo. E então se a gente fosse para o Império Inca, para os Aztecas, para a China, para a Europa, todo mundo valorizava o ouro. Muito provavelmente no futuro ele vai continuar sendo valorizado. Isso pode mudar? Pode, porque o Elon Musk pode descobrir ouro em Marte e entupir o mercado de ouro, né? Mas ele seria algo que teria espaço no meu portfólio. E um outro ponto é aquilo de novidade que está surgindo. O Bitcoin, por exemplo, ele tem espaço porque além de ter várias características similares à do ouro, ele é escasso, ele é negociado no mercado global, ele não se deteriora com o tempo. Sim. A joia mais antiga já achada data de 4.500 a.C., né? Então tem 6.500 anos e dá para ser vendida na Vivara hoje. É só meio rústica, talvez não fizesse sucesso. Ou até uma blogueira comprar, aí faz sucesso, né? Porque ela começa a mostrar para os outros que é um pedaço de ouro? Essa joia é um anel. É um anel. É um anel de ouro. Peraí, um anel a 4.000... Há 4.500 anos. Aliás, 6.500 anos, porque é 4.500 anos antes de Cristo. Uau, já tinha anel. Já tinha anel. Então, você vê que o Bitcoin tem esses elementos, ele é escasso, negociado no mercado global, ele é não deteriorável, igual o ouro, embora ele fique na rede, né? Então ele depende da existência da internet para isso. Ele tem, de certa maneira, um valor intrínseco, assim como o ouro tem. Por que ele tem valor? Porque ele é algo que não pode ser confiscado em um mundo onde governos querem cada vez mais do nosso patrimônio, porque estão cada vez mais endividados, né? Aqui no Brasil, a diferença entre o que a gente arrecada e gasta nesse ano, sem contar juros da dívida, ficou em 1 trilhão. Para o ano que vem, o planejado é 247 bilhões de déficit. Então já estão planejando gastar 250 bilhões praticamente a mais. Só que planejamento de gasto do governo é tipo planejamento de obra, né, cara? Vai demorar quanto tempo aí pro pedreiro fazer o banheiro? 6 meses. Demora 9, né? Então é a mesma coisa. Esse gasto ele vai subindo. E a expectativa, primeiro você se endivida, daqui a pouco tá difícil de se endividar, ninguém mais acredita que aquela dívida vai ser paga, aí começa a vir aumento de imposto. E ter alguma coisa que protege o seu patrimônio dessa sanha dos governos, acaba mostrando que aquilo tem valor, que é o caso do Bitcoin. Então acho que vale a pena ter um pouquinho em Bitcoin também. Sempre que me perguntam, e eu já fiz essa pergunta várias vezes para outras pessoas também, se você fosse para o futuro, viajar 50 anos no tempo, a mesma máquina do tempo que a gente entrou vai levar a gente para o futuro agora. O que você colocaria numa mala para ter valor de compra? Para ter poder de compra lá na frente, né? E, você vai colocar real? O real tem 26 anos, que já perdeu 90% do poder de compra. Capaz de você chegar daqui a 50 anos e nem ser mais o real a moeda da nossa economia aqui. Vão ter mudado a moeda. O real tem 26 anos e já é a segunda mais longeva aqui do Brasil. A gente trocou de moeda 10 vezes. A gente cortou um monte de zero no meio do caminho, que a moeda inflacionava muito. Então, levar real só levaria se fosse para levar notas de R$1. Porque a nota de R$1 você vende por R$50, né? Virou de colecionador. O dólar, ele é melhor, porque ele já tem mais de 240 anos, né? É uma única moeda até agora. Não trocaram, não cortaram zero, a inflação foi bem menor. Mas com o governo americano produzindo esse tanto de dólar a cada ano, será que ele não vai perder muito valor? O ouro teve valor durante muito tempo no passado, então acho que tem um espaço maior na minha mala. E o Bitcoin? Vamos colocar pouco, porque só tem 12 anos. Mas, cara, quanto que esse pouco pode valer lá na frente? Quem fez essa viagem no tempo de 2009 para cá e botou um pouquinho de Bitcoin, tá milionário hoje, cara. Tá milionário. Se a gente for pegar em 2010, era possível com $1 comprar mais de 1.000 Bitcoins. Hoje, precisamos de uns $22 mil para comprar um único Bitcoin. Então, se esse cara comprou esses 1.000 Bitcoins, né? Olha o dinheiro que ele tem hoje. Explica assim de uma maneira didática, eu tô aqui pensando, por que a gente muda de moeda? Qual o objetivo disso? Eu não sei. Bom, o que tem acontecido no Brasil... Real, cruzeiro, cruzado novo... O que acontece aqui no Brasil, né, durante boa parte da nossa história, é que o governo, quando ele precisa gastar, ele tem basicamente 3 alternativas. Ou ele aumenta impostos para aumentar a arrecadação, só que aumentar impostos é muito impopular. Tanto que sempre que se fala em aumento de imposto, o pessoal fala, não, vamos aumentar só para os ricos, porque o rico é a minoria, né? Então, tudo bem, não é no meu bolso, é daqueles safados, daqueles milionários lá que podem pagar mais imposto. Mas pois é, mas é impopular. O que eles podem fazer depois disso é, a gente está gastando mais do que a gente arrecada, precisa vir dinheiro de algum canto, vamos emitir dívida. Emitir dívida é muito menos impopular. Até uma hora que a dívida fica tão grande que fica difícil emitir mais dívida, a não ser que seja por juros altos. Hoje no Brasil, por exemplo, a gente está quase batendo um endividamento igual ao PIB de um ano. Ou seja, para pagar a dívida hoje, precisaria pegar toda a riqueza produzida em um ano e pagar essa dívida. O que é muita coisa, cara. Absurdo. E o mais interessante é que provavelmente a nossa dívida vai crescer numa velocidade maior do que o crescimento do PIB. Então só tende a piorar essa conta.
E uma última maneira de fazer isso, que ela é mais indolor, principalmente no começo, é criar mais dinheiro. Você cria mais dinheiro através de mecanismos que existem para isso. Na verdade, é uma série de proibições e uma série de maneiras de contornar as proibições. Você cria mais dinheiro e coloca na economia. E no começo todo mundo fica feliz. Quem não gosta de ganhar mais dinheiro? Quem não gosta que o governo fale, agora tu vai ganhar um auxílio, né? E dá na mão da pessoa. Todo mundo gosta no começo. Mas se vem através de criação de dinheiro, simplesmente, e a economia não produz mais, com o tempo, né? Você tinha um tanto de dinheiro para um tanto de bens. De repente, você dobra o dinheiro e os bens estão iguais. O preço dos bens tende a subir. Sim. E aí tem um aspecto, né? Não é linear. Se te dobrou o dinheiro, o preço dos bens dobra igual. Pode ser que triplique, quadruplique, porque as pessoas começam a perder confiança no dinheiro e começam a correr para comprar os bens. Isso aconteceu em vários episódios da história. O pessoal rejeita a moeda e troca na mesma hora por aquilo que consegue. Uma vez eu recebi um amigo americano aqui no Brasil e ele achou interessante, estava fazendo intercâmbio. Ele ficou na casa de um pessoal e falou, cara, eles foram fazer uma compra de mês. Tipo, eles compram tudo no mesmo dia do mês para durar o mês todo. Ele falou, por que o pessoal faz isso aqui no Brasil? Pro americano não tinha sentido, né? Uhum. Falei, cara, isso é herança da época que a inflação era muito alta. Isso. Porque todo dia as coisas mudavam de preço, então o pessoal tinha que comprar naquela hora, porque no dia seguinte já estava mais caro. Ele falou, nossa, que coisa doida. E a gente acostumou com isso no Brasil. Então, por que a gente troca de moeda? Porque chegava um momento onde as pessoas rejeitavam a moeda. Aí o governo fazia o quê? Vamos tentar dar uma repaginada. A gente troca e dessa maneira o pessoal vê se adquire confiança novamente na moeda. E a gente fez isso até agora 10 vezes, desde que a família real veio para cá em 1808. Caracas, 10 vezes. 10 vezes. E tem um ponto interessante nisso, Joel. Como eu disse, no começo, quando você produz mais dinheiro, todo mundo gosta. Depois vem a conta com o aumento de preços, né? Com a inflação. Só que, geralmente, como a gente troca de presidente a cada 4 anos, quem paga a conta não é o cara que fez o negócio. É o que vem depois. É o que vem depois. E, com sorte, você consegue culpar o que veio depois por isso. Porque o conceito de inflação no Brasil, ele é ensinado errado. A gente entende inflação como aumento dos preços. E quem aumenta o preço? É o comerciante malvadão, né? Sim. Só que inflação não é isso. Inflação, os preços estão aumentando em consequência de um aumento de oferta monetária, de mais dinheiro sendo enfiado na economia. Sim. E aí, quando você aprende esse conceito novo, né, quem controla o aumento de oferta monetária? É o governo. Então, a inflação seria culpa do governo. Mas se ensinar errado, a gente protege o governo e culpa os comerciantes inescrupulosos que estão aumentando o preço das coisas. Que incrível. Kaique, que incrível. Esse é o Bruno, Lorde dos investimentos. E ele fala, né, com categoria. Vamos falar um pouco sobre o quanto que você traz de herança do fato de ter sido militar para os teus negócios. Onde que ela te ajudou? Porque assim, você é um analista. Você é um cara que olha dado, observa, estuda, disciplinado pra caramba, consistente. Essa é uma de algumas das heranças que você traz de lá? Eu acho que com o Exército, não que não tenha sido importante na minha vida, foi super importante. Eu sou eternamente grato, né, ao Exército, por tudo que eles fizeram por mim. Essa gratidão começa inclusive antes, porque o meu pai é militar. Quando eu tinha 3 anos, eu me queimei gravemente num acidente. Uhum. E o Exército tem um plano de saúde lá, meu pai, como militar, tinha esse plano. Só que o plano ele só cobria malhas nacionais de queimadura. Porque se eu não usasse uma malha especial na mão, na barriga, minha pele ia ficar cheia de calombos, a cicatrização não ia ser igual. Sim. E teve um general que emprestou dinheiro pro meu pai, do bolso dele, para ele comprar as malhas e falou, você me paga, vai me pagando aí aos poucos. Numa época que a inflação era muito grande. Sim. Que era uma época pré-plano real. Isso aí aconteceu, era início dos anos 90, né? Plano real veio em 94. Então, o tempo que eu passei no Exército, eu considero que eu só saldei uma dívida que eu tinha com eles, né? Mas isso de o que o Exército, foi útil na minha personalidade, o pessoal olha assim, Bruno é disciplinado e ele foi militar. Então, o Exército leva a disciplina. Quando eu acho que é muito mais um mecanismo de seleção, Joel. Tipo os nadadores ou os corredores de 100 metros. Seleciona os disciplinados. Exato. Entra muita gente lá, quem é disciplinado continua, quem não é, vê, meu Deus, esse negócio não é pra mim. Eu vou embora. E o cara vai embora, ele não fica. Isso é muito legal. E como eu já era um cara disciplinado, eu acabei tendo sucesso na carreira. Porque dentro da minha turma, né, eu fui primeiro de turma, na artilharia em 2010. Eu fiz curso pelo Exército, sempre fui muito bem avaliado. Mas porque eu já tinha um perfil voltado para essa área. Uhum. Então, eles só pegaram alguém que já tinha um perfil e deram uma modelada. Mas eu acho que o principal do Exército é que você aprende a resistir à frustração. Porque é muita coisa que acontece lá dentro. É muito treinamento.
De vez em quando você se acha um super-homem, até uma hora que você quebra e vê, caramba, né? Se não tiver uma equipe aqui por trás para te ajudar, não vai para frente. Você vê que você pode ser muito bom como indivíduo, mas geralmente organizações são melhores do que indivíduos, né? Então você aprende o valor do trabalho em equipe. Sim. Então foi muita experiência para a vida, de fato. Mas acho que dentro da personalidade ele mais seleciona do que realmente cria muito do que a gente pensa, né? Então o cara já tem que ter uma predisposição, certas características para se dar bem lá dentro. Muito bom, cara. Essa de selecionar os disciplinados é verdade. Olhando por esse viés, eu trabalhei com alguns militares, eu gostei demais. É fácil. Não tem muito problema. Faz, executa, não pergunta muito, tem a direção, observa bem a hierarquia com clareza. Eu vim também de um modelo hierárquico, né? Mas no meu caso foi o treinador, né? O treinador falava, eu fazia. Simples assim. Agora, Bruno, como é que é a tua rotina, cara? Conta um pouco. Desde que você acorda, você come, você treina? O que você come? Você dorme? Você malha? Você bebe? Você não bebe? Um pouco da rotina, um pouco da Malu também. Como é que funciona esse Bruno behind the scenes? A rotina foi mudando ao longo do tempo, né? Mas hoje, a nossa rotina tá mais ou menos assim. A gente coloca o despertador para 7 horas. Ok. Os dois, cada um seu despertador, mas às 7 horas toca os dois ali. E a gente fica junto de manhã por mais ou menos 1h30 ali na cama. Então não tem uma obrigação de levantar. Isso é muito bom, porque o nosso tempo junto quase sempre é de manhã. À tarde, embora às vezes a gente esteja na mesma casa, tem um mezanino em casa, tem 2 andares, eu subo pro escritório, que seria esse segundo andar. Ela tem os compromissos dela também, então a gente não se vê à tarde muitas vezes, só vai voltar a se ver à noite. Então esse espaço da manhã eu acho muito, muito prazeroso pra gente. A gente não toma café da manhã, a gente só toma café puro. No máximo eu coloco um óleo de coco ou uma manteiga ghee. Sim. A gente não tem fome pela manhã e a gente treina em jejum. Então todo dia, basicamente, a gente está fazendo ali no mínimo de 12 a 14 horas de jejum. Porque a gente só vai comer depois do treino. Nosso treino é mais ou menos às 10, 11 horas da manhã. Legal. E depois do treino é que eu sento para trabalhar. Aí eu vou lá e tenho que fazer o que eu tenho que fazer no dia, né? Eu coloco algumas coisas que, por exemplo... Elas não são importantes no sentido de levar a minha empresa para o próximo patamar. Certo. Mas elas são necessárias. Eu tento concentrar isso em dias para fazer tudo de uma vez. Mandar extrato bancário para o contador, pagar imposto, essas coisas chatas que fazem parte do dia a dia, né? Sim. Pagar conta, se tiver alguma coisa que não esteja em débito automático. Então, são essas coisas. E eu leio todo dia. Todo dia eu estou lendo alguma coisa. Nem sempre livro. Pode ser que eu esteja lendo sites... Notícias eu não leio tanto, eu quase sempre leio notícia porque alguma coisa muito importante aconteceu e o pessoal vem me perguntar. Uhum. Aí eu vejo, talvez valha a pena olhar isso. Aí eu vou lá e olho. Mas eu gosto de ler livro, literatura. Eu também tenho uma característica, eu gosto de ler várias vezes os mesmos livros. Então o pessoal fala, sua memória é boa. Ela é boa, mas porque eu também exercito pra cacete a minha memória, né? Uhum. E 1 hora eu pego pra fazer conteúdo. Ali no Instagram, ou às vezes tá rolando alguma turma do curso, aí tem lives programadas, então todo dia também faço essa parte de trabalho em rede social. Hoje eu dou muito mais peso pro Instagram. O YouTube ele ficou praticamente parado durante esse ano, foi uma decisão que eu tomei, que eu não acho que tenha sido das melhores, porque eu me concentrei muito em uma rede, mas ela foi necessária naquele momento e em termos financeiros deu certo, digamos assim. E eu tento trabalhar até no máximo, nem sempre eu consigo, eu tento desligar de rede social até as 9 da noite. Para não me atrapalhar na parte do sono. Uhum. No dia que eu faço live, por exemplo, nas turmas, a live começa às 8 e vai terminar às 10. E eu só vou dormir meia-noite, porque eu saio muito elétrico, né? Você faz bastante live, você sabe como é, né? Sim. Então você sai pilhado. E aí o meu sono não tem a mesma qualidade. E eu gosto de dormir bem, cara. Eu gosto de dormir ali 7, 8 horas, né? O ideal para mim. E antes de dormir, eu pego novamente um livro, com o abajur ligado, vou lendo e naturalmente você vai ver que uma hora você lê uma página inteira, não absorveu nada, é hora de deitar. E é isso que eu faço. Eu também não tenho fome de manhã. Não tenho. E acho que umas 4 vezes a 5 por semana eu tô em jejum também. Eu gosto muito de jejum. Eu gosto e treino bem. Agora eu tô com a asa quebrada aqui. Né? E é até engraçado isso, Joel. Você é um cara que veio do esporte e tudo, mas eu descobri essa parte de alimentação mais tarde, né? Através da minha esposa. E quando a gente descobriu a questão do funcionamento da glicose no sangue, e que aí vem a insulina e pega a glicose, você sente fome novamente, né? Esse ciclo. Eu achei engraçado porque no exército, o que a gente fazia? Antes de ir para uma formatura importante, que ia demorar, sei lá, 1 hora em pé no sol, né? Eu comecei a ir sempre em jejum, nunca tive problema. Mas eu era obrigado, porque senão poderiam acusar de maus tratos,
a dar uma bananada, alguma coisa doce pro soldado comer antes da formatura. Quer dizer, eu dava um doce pra ele comia o doce, a insulina ia lá em cima, a glicose ia lá em cima, a insulina vinha, removia a glicose, aí ele tinha uma baixa glicemia e passava mal porque comeu a bananada antes. Incrível isso, né? Só que eu não conseguia convencer ninguém de que não era pra dar bananada, né? O pessoal, como assim, né? Aí vai virar, vai falar que a gente tá torturando o soldado, não dando comida antes. Daí eu falei, cara, ele passa mal por conta da bananada, porque isso tá fazendo a glicose dele cair no meio da formatura. E o pessoal não aceitava. E hoje, eu quase não como açúcar, assim. Então, é bem raro. Você perguntou da minha alimentação. Sim. Como muito ovo, eu tenho uma dieta rica em proteína. E fora isso, é muito raro eu comer vegetais, cara. Eu posso falar que minha dieta ela tá quase carnívora. Eu como quando a Malu come. Não é que eu proíba, né? Sabe? Que eu não coma vegetais. Fala, eu não quero ter isso na mesa. Eu como, mas se deixar, eu como só carne, cara. Sério. E pouquíssimas vezes durante o dia. Tem dia que eu faço uma refeição, 2 refeições. Cara, muito legal. Eu não como carne vermelha. Porque eu testei. Eu fiz um teste esse ano. Eu fiz o seguinte. Bom, vou ficar um mês sem comer carne vermelha. Fiquei. Aí, no segundo mês, um mês sem comer a vermelha e sem comer frango. Pra ver como é que era. Fiquei. Aí agora, já tô sem a vermelha, já tô sem frango, sem peixe. Fiquei. Mas o peixe foi tortura. Eu amo peixe. Aí eu falei, bom, peixe eu como. Bacana, vou voltar. Frango, eu como bem pouco. E vermelha, eu não tenho... Assim, eu gosto, acho gostoso e tal, mas eu não sinto falta. Então, hoje a minha dieta, a base de proteína é muito com ovo, muito com peixe, um pouco de frango, assim. E aí eu tô observando algumas coisas. Eu vou fazendo testes, né? Muita água, aí 0 de bebida alcoólica, não tomo refrigerante. Também, bebida alcoólica é muito raro, refrigerante eu também não tomo. Não tomo. Tem 2 coisas que eu tenho... Sei lá, eu posso falar que eu amo, que eu sou viciado. Chocolate e pipoca. Putz. Eu gosto. Se eu como chocolate um dia, eu quero comer no dia seguinte. Por isso que eu evito. Porque senão eu entro num ciclo, né? Como eu gosto de chocolate. É droga, né, cara? É droga, cara. Se eu tô ansioso com alguma coisa, eu quero comer, nossa, um negócio. Agora, Bruno, cara, você virou um influenciador, né? Já é. Não era. Agora é. Quais são os prós e contras de ser um influenciador, cara? Cara, eu acho que o pró é que é uma vitrine muito grande, né? Quando a gente começou nesse universo, a minha esposa que foi primeiro, foi a Malu. Aham. E foi engraçado, porque a gente conhece um monte de influenciador hoje e de vez em quando um vai e o cônjuge demora pra acreditar. Tipo, ele só acredita quando vê dinheiro, né? Teve uma amiga nossa que foi assim, o marido dela só passou a acreditar nela quando ela ganhou os primeiros 500 mil. Eu falei, meu Deus, né? Que cara cético, né? Esperou chegar lá na frente. Pô, achei que você ia falar R$500. Não. E eu com a Malu foi o seguinte, eu tinha muito ciúme de rede social. Porque a Malu consumia muito conteúdo, gastava um tempo fazendo, daí eu falava, poxa, não vai pra frente esse negócio, né? Você tá falando de que ano isso aí? Isso aí foi em 2016. Cara, a gente tá falando de 4 anos. E a Malu tava consumindo bastante, tava começando ali no Instagram. O YouTube até eu falei pra ela ir, porque eu achava que era um negócio que ia virar mais fácil. Só que teve uma vez que a Malu, ela pegou e me mostrou, era o Snapchat ainda, porque o Instagram não tinha stories. Ela falou, olha, tem 500 pessoas me assistindo. Foi nessa hora que mudou a chave na minha cabeça. Porque quando ela falou, tem 500 pessoas assistindo, eu pensei no quartel que eu servia, que tinha umas 120 pessoas, pensei em 4 vezes o quartel que eu servia. O pessoal acha que 500 pessoas na internet hoje é pouca coisa, que a gente viciou em número grande, né? Pensar, quem é muito grande é o Joel, que tem 1 milhão de seguidores, né? Eu só tenho 500. Gente, 500 pessoas é gente pra caramba. Muita gente. É muita gente. Aí eu comecei a pensar, 500 pessoas vendo ela, né? 500 pessoas comprando algo de R$2.000... É 1 milhão, pô. 1 milhão. Mas vamos vender mais barato, mas olha só a cifra que isso pode chegar. Daí eu falei pra ela, ó, foca nesse negócio de rede social. Eu falava que era perda de tempo. Eu mudei na hora, eu falei, tô errado, foca nisso, que isso vai dar um dinheiro pra gente. E foi assim. Quando ela começou a fazer isso e teve sucesso, ela criou um canal do YouTube, em 6 meses tinha 100 mil inscritos, outdoor maior ainda. Eu pensei, se eu fizer a mesma coisa com finanças... Eu queria ser a... Sem sacanagem, era esse meu objetivo. Eu olhava a Pugliese, né? Eu falei, eu quero ser a Pugliese das finanças. Porque não tinha ninguém fazendo story de finança ainda. Pelo menos se tinha, eu não conhecia. O Thiago focava, o Nigro, né? Focava em YouTube, os outros grandes nomes focavam em YouTube. No Instagram não tinha. Eu falei, eu vou tentar fazer isso. Tentei e acabou virando. Então, acho que o principal, né, cara, é essa capacidade de fazer um bom dinheiro, muito mais do que eu pensei que seria possível na minha vida, em um tempo curtíssimo. É incrível como a internet muda a nossa vida assim, né? É um estalo, cara. A gente se conheceu em 2017, Joel. Olha o quanto, né? A minha vida e a sua mudaram por conta da internet, cara. Da internet, de uma plataforma, de uma mídia social.
de impacto. Incrível, assim. Realmente incrível. E você, hoje, como é que você lida, por exemplo, com... Você tem hater? Você lida com rejeição? Você tem Eu acho tretas? que Tem brigas? Você, assim, esse é o lado ruim. É, né? Esse é o lado ruim. Tem uma frase do Phil Knight, que é o criador da Nike, né? Da Nike. E o livro dele é bem bacana. Mas você vê no livro várias vezes que ele podia ter quebrado, né? Uhum. Aí o cara não quebrou, ele é um sucesso. Mas se algo desse errado, uma vírgulazinha, nunca queria escrever um livro ou alguém ia querer ler o livro dele. Mas ele falou um negócio que ficou marcado na minha cabeça. Ele fala que todo homem tem um alvo nas costas. Quanto maior esse homem se torna, maior se torna o alvo. Então, ninguém vai atacar o cara que é desconhecido. Sim. Agora, quando vê lá, Joel J, 1 milhão de seguidores, esse cara tem um alvo grande nas costas. Eu tenho menos, né? Mas ainda assim eu tenho um alvo grande. Como eu sou um cara que eu vendo muito bem no orgânico, eu nunca precisei fazer nada de post patrocinado. E isso eu não fiz ainda, não é que eu não pretenda fazer. Porque eu sempre vendi as vagas que eu queria no meu curso. Ele é limitado. Mas o pessoal vê nisso uma... Sabe, se eu atacar esse cara, ele tem muito público orgânico. Se ele responder, talvez eu ganhe um pouco de público orgânico. Então tem isso. Acho que esse é um ponto ruim. Mas acho que, no geral, o ruim é que a exposição é boa, porque é um outdoor muito grande, mas ela é ruim porque é um outdoor muito grande. Sim. Então, tudo que você faz, alguém vai estar sabendo, onde você está indo. É muito fácil alguém descobrir a sua rotina. Eu não sei como não aconteceu ainda, mas eu acho que uma hora vai ter influenciador grande sendo sequestrado, pô. O cara mostra tudo que ele faz, né? Então, eu tenho um cuidado com isso também. A gente não faz stories em tempo real. Sim. Se eu tô num restaurante, eu não falo que eu tô no restaurante. Se a minha esposa grava stories, a gente só vai subir depois que a gente já foi embora. Perfeito. Então a gente pensa nisso. Eu acho que é segurança, eu diria que é o pior ponto. Mas nada aconteceu ainda. Mas quando acontecer, vai ter muita gente concordando com isso. Eu acho que isso aqui é Brasil, né, cara? Não é Suíça, né? Tem uma chance disso acontecer. Cara, é verdade, meu. E, por exemplo, já aconteceu de você ter uma pessoa que não gostava de você e reverter e hoje gosta? Tem isso de vez em quando o pessoal manda, né? O cara fala que era um ex-esquerdista, por exemplo. Eu sou um cara liberal na economia, né? Daí o cara fala, nossa, eu era de esquerda porque eu concordava com a parte das pautas sociais, mas eu não tinha nem noção da parte econômica. E agora que eu aprendi a parte econômica contigo, eu vejo que, na verdade, eu sou muito mais liberal do que de esquerda. Sim. Porque o liberal, ele gosta das pautas sociais, né? De liberdade. E na parte econômica é a mesma coisa, ele acaba sendo liberal em toda essa área. Então tem um pessoal que às vezes chega com, digamos assim, um pé atrás e com o tempo passa a ver sentido no que eu falo. Acho que por mais que a pessoa talvez nem goste de mim, porque tem gente que me assiste e fala comigo, de vez em quando eu vou ver, o cara nem me segue, né? Porque ele fala, discute só política, ele não me segue, mas ele assiste, porque talvez ele veja, eu não concordo com esse cara fala, mas deixa eu ver o argumento dele, porque geralmente ele embasa bem o argumento. Sim. Então tem isso. Eu com relação a, vamos dizer assim, com um seguidor que não gosta do que eu faço ou do que eu falo, eu dou muita atenção, Bruno. Eu quero ouvir o motivo, sabe? É um feedback importante, né, cara? Pô, muito. Olha, João, não gostei do que você falou. Ah, por quê? Ah, por causa disso, daquilo. Eu falo, pô, é importante, porque talvez seja um gap que eu não tô pegando, é um ponto cego no meu retrovisor que eu não tô vendo. Então, eu vejo alguns influenciadores não dando ouvido. Eu dou. E já aconteceu muitas vezes da pessoa falar, pô, que legal que você me ouviu. Falou, legal que você me deu esse feedback. Pô, agora você teve mais empatia. Eu falei, obrigado por você ter compartilhado. Daqui a pouco, pô, gostei de você, vou te seguir ou vou ficar por aqui. Porque eu acho que a gente, como influenciador, a gente tem uma bazuca na mão, né, meu? Sim. A gente fala pra muita gente. A gente fala, alguns influenciadores, eu e você, a gente fala pra mais pessoas do que até uma TV fala. A gente tem muito alcance. E se a gente tiver responsabilidade, cuidado, empatia com as pessoas, a gente pode ferir as pessoas. É a última coisa que eu quero é ferir alguém com as minhas palavras. Porque elas são tão... As nossas, né? Elas são tão poderosas que às vezes elas podem levantar, em outros momentos elas podem machucar níveis, assim, marginais. Assim. Então eu tenho uma preocupação muito grande. Eu sempre pergunto isso. Mas você não se enfia em nada. Eu olho lá, te acompanho. Então, é isso que eu ia Até falar, engraçado cara. com a Malu lá, você tem um relacionamento com ela muito, pô, super Pois gostoso. você falou assim, hater você tem porque é um jogo de números, né? Você sempre vai ter alguém que não gosta de você. É probabilístico. Pois é. Mas, como por exemplo, eu gosto de ser um cara educado com as pessoas. Porque eu gosto que as pessoas sejam educadas comigo, né? Legal. Então,
Tem pessoal que fala, não, vamos tratar mal o seguidor, porque é meio que uma estratégia de engajamento. Ah, tá. Tem um pessoal que usa, assim, mas eu falo, cara, isso ia ficar muito forçado pra mim, não é o que eu gosto de fazer. Aí o pessoal até me cumprimenta e fala assim, eu te acho um cara muito paciente. Daí eu falei, pô, mas que bom professor é impaciente com o seu aluno, né? Você tem que ser paciente. Sim. Os caras fazem umas perguntas muito básicas e você vai lá e responde com educação. É lógico, pô. O meu ganha-pão é o cara que queria aprender comigo, né? Então, como é que eu vou ter raiva da ignorância do meu aluno? Olha que legal isso. Né? O professor que faz isso, ele não é um bom professor. Então, eu sempre penso assim, quando o pessoal de rede social, a gente senta pra conversar, o pessoal fala, não aguenta essas perguntas básicas. Eu falei, manda pra mim, que eu vou responder o básico. Não consigo aguentar essas pessoas. Manda pra mim, que eu vou ser educado com elas. Sim. Porque esse é o meu negócio. Então, faço isso. Cara, incrível. Ô, Brunão, qual é o melhor investimento que você fez esse ano com até R$100? É uma Até pergunta... R$100. Até R$100. É a minha pergunta meio Tim Ferriss, assim, eu adoro esse modelo dele. Até R$100. Não, Tim Ferriss é um cara show. Não é show? Ele mudou minha vida, cara. Porque se eu não lisse o Trabalho 4 Horas por Semana em 2008, talvez eu não estivesse aqui. Porque foi quando eu pensei que eu não sabia o quê, eu não sabia quando, mas um dia eu teria um negócio na internet. Foi lendo o Tim Ferriss. Agora, sobre o melhor investimento que eu fiz esse ano, até R$100, cara. Olha, eu vou falar pra você, de vez em quando eu brinco com a Malu, que esse foi o melhor investimento, né? Foi essa edição de luxo do Conde de Monte Cristo. Que é um livro bonito, uma capa vermelha, assim. Uhum. Então, foi porque é um livro que você lê, são 1.300 páginas, 1.400, e tem um monte de referência no meio. E é legal que você relembra certas coisas. Você vê crises econômicas, que o pessoal não comenta, né? Por exemplo, quando Napoleão voltou, Napoleão governava a França, ele foi destronado, né? Os russos foram até a França e tiraram ele lá com uma aliança com outros impérios. Ele foi exilado na ilha de Elba, que é uma ilhazinha do lado da França. Hoje você olha e fala, meu Deus, como é que foram burros de colocar Napoleão ali, né? Pegava um barquinho, tava na França de novo em alguns segundos. E ele voltou e fez o governo dos 100 dias. Então você viu uma hora os personagens conversando e um cara que trabalhava para a justiça, ele soube que Napoleão ia voltar, ele falou pro sogro dele, você tem títulos da dívida francesa? Tenho. Venda tudo. Porque Napoleão ia voltar, aqueles títulos eram da coroa, ia destronar o monarca e os títulos iam passar a valer zero. Sim. Então eu falei, olha a marcação a mercado acontecendo aqui. Então vira um exemplo para falar para os meus alunos. Eu acho que essa foi a melhor compra até R$100 do ano. E o que você... Não o que você não. É uma pergunta que me fazem, vou te fazer. Eu acho difícil de ser respondida, mas tá bom, mas eu vou fazer. Qual foi o livro que mais mudou a sua vida? Ela é mó difícil, essa pergunta. É complicada, mas em termos assim de mudança de patamar, como eu disse, eu não teria um negócio se não fosse o Tim Ferriss. Então, trabalho 4 horas por semana. Não é, né? Eu queria poder falar, foi sobre a ira do Sêneca. É mais elegante, né? Porque o livro tem 2.000 anos de história, mas na bucha foi o trabalho 4 horas por semana. Eu lembro o dia que eu comprei esse livro. Uhum. Olha como é que é a vida, né? Eu tava numa rodoviária em Campinas, gastando tempo numa livraria, igual meu pai fazia quando era mais novo, esperando o ônibus. Daqui a pouco eu olhei lá, trabalho 4 horas por semana. E era uma capa que tinha um cara deitado numa rede. Eu falei, que negócio é esse? Aí eu li lá, né? Conquiste a vida dos seus sonhos, não sei o quê, trabalhando pela internet. Eu era cadete, eu tava no 2º ano da academia militar. Eu peguei aquilo e falei, cara, vou ler esse livro. E eu devorei o livro, assim. Eu fiquei impressionado, porque eu vi que o Tim Ferriss, na época, ele criou uma empresa de suplemento, que era tudo online, e ele ganhava em dólar, remunerava em rúpias, porque era tudo terceirizado na Índia. Sim. E vivia na Argentina, que na época era anos 2000, já estava dando seu 9º calote internacional, mas era um país muito melhor do que hoje, né? E eu falei, olha a alavancagem cambial que esse cara tem com o negócio pela internet. E aquilo abriu minha visão. Eu falei, caramba, né? Um dia eu vou ter um negócio na internet. Então, se eu encontrar o Tim Ferriss, eu vou dar um abraço nele. Se ele quiser, eu dou um cheque pra ele, assim, né? O americano usa cheque ainda, porque eu devo o meu negócio à influência desse cara. Caracas, que legal, meu. Ô Kaique, a gente tem podcast com o Thiago às 4, né? E o Bruno tem que pegar uma calça não sei aonde. Não, né? mas é em frente aqui. Depois eu pego. Ah, depois você pega. Tá, vai ser aqui? Vai. Porque já são 3h30, cara. Acho que eu já vou encerrando já. Faz o outdoor, então. Tá bom. Eu sempre faço uma pergunta, Bruno, antes da galera terminar, que eu aprendo muito com ela. Mas antes de eu te fazer a pergunta, pra galera te encontrar, onde que eles te acham nas mídias sociais? Pode procurar por Bruno_Perini no Instagram, que é a rede que eu alimento com mais frequência. E no YouTube, o canal Você Mais Rico.
Também tem um site, No você YouTube mais que você não rico.com. coloca mais vídeo, né, Bruno? Pois é, Primeiro. não, já Mas vou sair tem- daqui. Já vou sair daqui e colocar alguma Não, coisa mas tem lá. vídeo pra caramba lá. Tem bastante vídeo, tem um histórico bom de vídeos lá. E o principal hoje, pelo que eu sou conhecido, acabou sendo o curso Viver de Renda, que vai abrir uma turma em janeiro, não sei quando vai ao ar o podcast, mas aproveitando, né, a audiência que o Joel tem, convido todos a darem uma olhada. O curso está indo para a 13ª edição. Que legal, e, cara, começou só como um teste, mas acabou virando um projeto de vida. De vez em quando o pessoal me pergunta assim, você pretende parar de fazer o Viver de Renda? E eu consigo me visualizar no futuro fazendo a turma 50, né? São mais ou menos 3 turmas por ano, então Sim. é muita turma pela frente. E eu não penso em parar, porque eu acho que é da minha natureza, da natureza do ser humano, na verdade, trabalhar. Eu sempre gosto de lembrar, e eu pensei nisso hoje, que eu recebi uma pergunta no Instagram, tô até para responder, dos castores. Que o castor é um bicho, até a Argentina tem muito problema com isso, porque trouxeram castores, acho que do Canadá, para tentar trabalhar com as peles, mas não é frio o suficiente, a pele não ficava boa, e soltaram os bichos na Patagônia, não tinha predador, virou uma praga. Então tá cheio de castor na Patagônia. E o que eles fazem? Eles constroem, né, a toca deles no meio de um local alagado. Então eles fazem diques, fazem represas, alagam aquele local e constroem a toca lá no meio. É um negócio que é quase indestrutível, tem que explodir. E eu sempre falo que um castor não pensa, esse é o último dique que eu vou construir, depois eu me mando pro México, onde é verão o ano inteiro. Porque aquilo é da natureza dele. Então, Sim. eu pretendo fazer o que eu faço durante muito tempo, porque essa é a minha natureza, cara. Eu gosto disso. Pô, que legal. Você faz muito bem, meu irmão. Você faz muito bem. Sempre tem essa pergunta no final, é o seguinte, ó. Imagina que você tem a oportunidade de colocar uma frase sua num outdoor, e esse outdoor em todas as cidades do mundo. Vai estar traduzida para todos os idiomas do mundo. Passa durante 1 minuto e depois fim. Qual mensagem você deixaria para as pessoas em todas essas cidades? Eu gosto dessa pergunta também. É uma pergunta muito boa, né? O Tim Ferriss faz essa pergunta do também. Tim Ferriss. E essa frase, tem várias que eu poderia colocar, mas eu acho que é comece antes de estar pronto. Uau. Porque eu acho que isso realmente pode mudar a vida de uma pessoa se ela olhar essa frase e realmente absorver a essência do que ela fala, né? Porque você nunca vai estar realmente pronto. A gente sempre acha que falta alguma coisinha para começar um projeto. Ah, falta o meu business plan. Ah, o meu produto para estar viável falta alguma coisa. E, cara, enquanto você acha que falta, já foi um cara sem business plan, sem produto e começou e ele já tá na vantagem, porque ele já tem feedback das pessoas que estão olhando aquilo para ele melhorar depois mais pra frente. Então, eu acho que esse é o principal, cara. Começa antes de estar pronto, porque quando eu comecei eu não estava pronto ainda, até hoje eu não me julgo pronto em vários aspectos. Só que se eu não tivesse feito aquele começo, né, lá junto com a Malu, em 2016, a nossa vida seria radicalmente diferente. Eu gosto muito do que ela se tornou. Que show, cara. Brunão, obrigado aí pelo teu tempo, foi incrível bater papo, galera vai gostar pra cacete. Que agradeço, Joel. Você é um cara que eu gosto pra caramba e admiro, cara. Valeu, galera. Esse foi mais um podcast aqui no Joel J. Joel J Podcast Joel J. Beleza? Valeu, até o próximo.